Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma grande alegria, um prazer, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, tendo você para nós conversarmos, falarmos, para a gente fazer alguns comentários aqui acerca da lição da Escola Bíblica Dominical. E você já sabe, esta revista que está sendo ministrada neste último trimestre do ano de 2019, já disse aqui, repito e vou continuar falando, que é uma lição extremamente necessária para ser ensinada, dita, falada em nossas igrejas. Por quê? Porque aqui está falando principalmente para a liderança da igreja. Muitos de nós exercemos cargos de liderança na igreja, não somente o pastorado, mas líder de conjuntos, departamentos, secretários, escola bíblica, jovens, a mocidade, né, que são jovens, adolescentes, irmãs, crianças, tem os regentes, tem o primeiro líder, tem o segundo, o terceiro, depende aí da estrutura e da configuração de cada igreja, cada ministério, e obreiros, obreiras, enfim, todos nós em algum momento exercemos de alguma forma um cargo ou uma função, ou até mesmo não temos ali uma função determinada dentro da igreja, mas exercemos a liderança em algum momento, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no condomínio onde moramos, na vizinhança em que estamos ali morando. Então, ser líder não é somente ter uma função, ter um crachá, um título. Liderança nós exercemos e desenvolvemos ela todos os dias, não somente no ambiente religioso, mas no ambiente secular, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que seja que nós vamos, que nós venhamos a estar. Ali a gente tem a condição e é interessante que estejamos preparados, ou pelo menos iniciados, né? No conhecimento, nas ciências, em tudo aquilo que está no entorno do exercício da liderança. E esta revista vem falando, claro, em especial para a liderança da igreja, lideranças religiosas que estejam aí no contexto da igreja cristã, mas também podemos aplicar em outros ambientes, né, outros lugares, porque nós não somos anjos, né? Não somos somente espírito, nós temos um corpo, nós estamos neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, precisamos influenciar. É isso que o líder faz. O líder influencia. O líder não impõe, o líder conquista, o líder influencia. O líder, ele está ali, as pessoas enxergam a sua forma de agir, de atuar, de falar. Enfim, liderança é uma matéria que daria aí só falar sobre liderança, 1, 2, 3, 10 revistas o ano inteiro, né? E é maravilhoso isso porque nós estamos aqui neste mundo como ministros do Evangelho de Cristo. O ministro não é só o obreiro consagrado, o ministro é aquele que está aqui na terra em nome do Deus eterno para influenciar aqueles que ainda não conhecem ainda o Deus da Bíblia. E hoje, na lição de número 9, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, né, no dia 1º de dezembro, agora o último mês do ano, deste ano 2019, tem como título O Reinado de Davi. Já vimos aí boa parte da história de Davi, vimos que na lição passada, em certo sentido, Deus conduziu Davi para o exílio. Ele foi com as pernas dele, né? Não foi como Jesus. Jesus, o texto diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ou seja, meio que o Espírito Santo pegou na mão de Jesus homem, carne como nós somos, e levou Jesus para o deserto, para que ali no deserto Jesus fosse preparado, amadurecido como pessoa, como ser humano que ele esteve aqui na terra. Aqui não, Davi vai. Na lição passada, de número 8, se você não viu, volte lá um pouquinho, dê uma assistida lá, tá bom? Nesta lição vai estar aqui o princípio
do reinado de Davi. Tanto é que o título desta lição de número 9 é O Reinado de Davi. Aqui no texto áureo nós temos aí em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então o compromisso, antes de Deus ter compromisso com Davi, Deus tinha compromisso com todo o povo de Israel. Davi é gente boa, é legal, mas Deus tem um compromisso com o povo. Por isso que Deus preparou Davi para administrar, governar, gerenciar o povo de Israel. Aqui na verdade prática nós temos aí o resumo, a síntese de toda a lição. Eu já falei isso, eu desejo que você guarde isso. A verdade prática é o resumo, é uma frase que resume toda a lição. O nosso irmão aqui escreveu da seguinte forma: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Então Deus queria sim que houvesse uma forma de governo sobre o povo de Israel, e esta forma de governo era a monarquia. E Deus colocou Saul porque o povo pediu na agonia, mas Saul não deu certo, e enquanto Saul, mesmo tendo sido rejeitado por Deus como rei, não como pessoa, como rei, Deus estava lá preparando Davi para que Davi assumisse o trono quando Saul de alguma forma saísse, ou fosse retirado, ou morresse, como foi o caso, e Davi estivesse pronto para assumir o reinado ali sobre Israel. Inclusive a lição passada fala muito disso. É o momento que Davi foi amadurecido como líder, porque estavam ali 400 homens, depois 600, e é claro que vieram muitos outros, suas famílias, então no mínimo ali tinha 2.000 pessoas sendo administradas, alimentadas. Davi tinha que prover tudo para aquelas famílias. Então Davi foi experimentado ali no período que ele esteve ali na caverna de Adulão, e aqui agora ele está pronto, e Deus faz com que ele assuma o trono de Israel por amor ao povo, não por amor a ele, tá bom? Então Deus usa a você e a mim, mas não porque ele quer que eu... Não. Deus quer me dar essa condição de liderar a você, sim, mas por amor à igreja. Para que a igreja seja bem administrada, para que a igreja prospere, para que a igreja cresça e o nome dele seja glorificado. A matemática é simples. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, aqui embaixo tem um botãozinho aqui, inscrever-se. Se inscreve lá caso você não seja inscrito. Dá o seu like aí, você que já é inscrito, muito obrigado por estar aqui conosco. Deixa aí o seu like, esse joinha aí, clica nele. E teça aí o seu comentário aqui embaixo também, se quiser colocar o seu comentário. Me ajudar, me dar um conselho. Às vezes eu não falo aqui de uma forma legal ou exagero em alguns pontos. Quiser deixar aí no seu comentário, tá bom? Estou aqui para servir, estou aqui para aprender também, e você pode me ajudar muito com isso. Aparece um telefone aí também, é o Zap, um Zap pessoal meu, se você quiser me mandar alguma mensagem, um texto, quiser falar sobre algum assunto, eu prometo que não vou responder às vezes de imediato, mas ao final do dia eu vou olhar as mensagens e vou responder, tá bom? Deus abençoe. Aqui na introdução, a leitura bíblica em classe está em 2 Samuel capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Dê uma lida aí para você ficar melhor ambientado no contexto aí desta lição. 2 Samuel capítulo 5, versículos do 1 ao 12, a leitura bíblica em classe desta lição de número 9. Começando aqui na introdução, o nosso irmão colocou da seguinte forma: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra, falando da pessoa de Davi. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. Então, se eu quiser atribuir a alguém o reinado próspero, maravilhoso que foi o reinado a partir de Davi para o povo de Israel,
vitórias, pacificação, riqueza, abundância para o povo, atribuindo aqui alguma glória, por assim dizer, não é a pessoa de Davi, mas sim ao Deus de Davi. Ele mesmo exalta a Deus por todas as suas vitórias, né? No livro dos Salmos ali, ele tem dezenas de salmos ali escritos no livro dos Salmos. O próprio Davi reconhece, e talvez, ou melhor dizendo, não talvez, mas certamente, por isso que ele foi chamado em um texto, não era toda vez, mas ele foi aqui referido a ele o texto que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele atribuiu uma das características de Davi, ele reconhecia em Deus a vitória que ele havia tido, ele reconhecia em Deus a prosperidade que ele estava tendo e as vitórias que ele estava tendo. Ele dizia: Senhor, foi o Senhor, eu sei que não foi eu, Senhor, muito obrigado. Então, nos Salmos ele vai mostrar ali claramente que ele reconhecia que as vitórias, que o termo aqui que o nosso irmão fala, o pujante reinado, ou seja, vitória, vitória, batalhas, vitórias, batalhas, vitórias, guerras, vitórias, problemas, vitórias. Então, crescente, algo que não parou, foi crescendo, dia a dia, crescendo, crescendo. O nome de Davi foi sendo soprado aí pelo contexto do seu reinado vitorioso para todo mundo, inclusive hoje, até hoje, né? E sempre será assim, o filho de Davi. O próprio Cristo foi chamado o filho de Davi. Então, por quê? Porque na linhagem ali de Davi, o reino vitorioso de Davi tem um reflexo aqui no Cristo, no próprio Jesus, que é um reino vitorioso. Já Davi foi um reino vitorioso aqui neste mundo. O reino de Cristo a partir deste mundo para a eternidade. Então a referência de Davi está em todos os momentos dentro da nação de Israel e para o nosso contexto de igreja cristã continua, né? Então o pujante reinado de Davi, mas o próprio Davi diz: olha, a honra, a glória e o louvor seja dado ao Deus de Israel. Eu sou um instrumento, eu sou alguém que se permitiu ser usado por Deus, por assim dizer. Aqui no primeiro tópico, o título é: Davi é constituído rei. Primeiro subtópico: 3 motivos para sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tende a haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, naquele momento, o norte, e ungido rei por 3 razões. Então, eu tenho que ter algum mérito também. Ou eu preciso construir em mim algo que me dê uma condição. Mérito, entre aspas, que me dê essa condição. Eu preciso me preparar. Falei aqui em algumas lições passadas que eu posso nunca assumir um cargo ou uma função, ou ter oportunidade para falar para muita gente, para tanta gente, para pouca gente. Eu posso nunca ter, mas eu venho me preparando ao longo da minha vida. Eu posso nunca precisar ministrar um seminário sobre um determinado assunto, mas eu estudo aquele assunto. Eu estudo aquela matéria, eu estudo ciências, eu estudo a Bíblia. A Bíblia nem se fala, né? Eu já tenho tido a oportunidade dada por Deus de ler algumas dezenas de vezes, mas eu preciso me preparar. Eu preciso estar pronto. Claro que nunca serei ou estarei 100%, mas eu tenho que ter uma noção. Então Davi foi levado para o deserto, passou problemas, administrou povos, famílias, mas ele estava sendo preparado e ele se permitiu preparar. Ele se permitiu amadurecer. E por isso que quando ele chegou no trono, ele já tinha uma boa noção do que era administrar um povo, porque ele já havia feito isso e com mérito, com êxito, né? Ele teve vitória nisso aí. 3 coisas aqui que o nosso irmão coloca para que Davi fosse aclamado rei. A primeira, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação.
mesmo Davi tendo se exilado, ido em algum momento da sua vida morar ali nas terras dos filisteus, dos moabitas, mas Davi era um israelita. Então não havia necessidade de trazer alguém de fora, ou ninguém poderia dizer, não, esse cara aí morou lá nas terras dos filisteus, ele é um filisteu. Não, Davi era um israelita, ele era de berço, ele era um cidadão israelita e ele tinha essa condição como cidadão. Por exemplo, eu, presidente do Brasil, eu tenho que ser brasileiro nato, eu tenho que ser nascido no Brasil, eu não posso ser presidente do Brasil vindo de um outro país, me naturalizo brasileiro e concorro à eleição. Eu posso? Não, acho que nem concorrer pode. Vários cargos, presidente do Brasil, ministro, me parece que das Forças Armadas, presidente do Supremo Tribunal Federal, todos têm que ser brasileiro nato. Então, da mesma forma que Davi era um israelense nato, então ele tinha esse mérito. Eu nasci em Israel, eu sou um cidadão. Então não precisava, ou alguém vinha dizer, mas Davi dos Moabitas, porque a sua bisavó, a Ruth, era Moabita. Não, Davi nasceu pais israelenses e em terra israelense. Por isso que ele tinha esse primeiro mérito dele era este, ele era um cidadão, ele era judeu. Segundo motivo para escolher Davi, pois foi devido à sua liderança militar. Então, um rei precisa ser um estrategista militar, para este contexto aqui, porque o rei era tudo. O rei era ministro da guerra, ministro da justiça, o rei era ministro das finanças, da fazenda, para nós brasileiros. O rei era tudo, então ele tinha que ter um conhecimento amplo, principalmente sobre a guerra. E Davi foi experimentado em várias guerras como soldado e como o comandante de um exército. Então Davi também foi experimentado exercendo uma liderança militar. Então ele também tinha essa segunda característica aqui que o nosso irmão coloca. Ele era um cidadão israelense e ele era hábil no comando de tropas para a guerra. Terceiro, estava pautado em uma promessa da parte de Deus. Então, como a nação de Israel aquela que exerceria o sacerdócio, pelo menos era o desejo de Deus, então o povo é extremamente religioso, não só a nação de Israel, mas todas as nações naquele momento, todo mundo era extremamente religioso, todos os povos. Então aqui também era uma promessa e Davi estava debaixo dessa promessa de Deus. Inclusive ele já tinha sido ungido há dezenas de anos atrás, por Samuel lá na casa de seu pai, diante da sua família. Segundo subtópico, Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Então lembre que o povo naquele momento, a economia do povo, o povo vivia no entorno de quê? Não havia tecnologias como nós temos hoje, não havia eletricidade, por consequência, tudo que sai a partir da eletricidade não existia. A internet, se não tiver energia, não existe internet. Se não tiver energia, não existe computador. Se não tiver energia, não existe carro. Como é que fabrica? Então, naquele momento, o povo vive basicamente da terra, criação de animais e da agricultura. Só isso. Então, a figura do pastor de ovelhas aqui é muito forte, principalmente para a nação de Israel. Por quê? Um pastor de ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele gerencia, ele alimenta, ele protege. Então, a figura do pastor de ovelhas para o Antigo Testamento descreve também a função de governante. Por isso que em muitos momentos é citado como uma figura de linguagem pastor, o pastor de ovelhas, o pastor, enfim. Isso é um termo, uma nomenclatura um título, por assim dizer, muito forte dentro do contexto bíblico, porque o povo sabe muito bem o que é um pastor de ovelhas. Por isso que a referência para os governantes também era uma referência a pastor, tá bom? Para nós também, igreja, um pastor, essa ideia de apacentar, de administrar, de gerenciar, de proteger, de ensinar, de conduzir a ideia do pastor de ovelha. Inclusive,
o nosso pastor por excelência é o nosso Cristo. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e como pastor de ovelhas. Então Davi, como rei, como chefe, como governante, ele tem que fazer o que tem que fazer. Se precisa cobrar imposto, ele vai cobrar. Se precisa tirar os impostos, ele vai tirar. Mas Davi também tem que exercer a sua função de pastor, que é conduzir as famílias, as tribos, os clãs, administrando problemas, né? O povo trazia um problema, Davi tinha que ter essa condição de apresentar uma solução para que houvesse paz dentro do reino, dentro da estrutura de governo dele, não só aqueles que estavam próximos no palácio, mas todo o povo. Então o povo trazia problema e Davi tinha que resolver, ou pelo menos tinha que aconselhar o povo como um bom pastor, um pastor de ovelhas, governante e pastor de ovelhas. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso. Não um déspota ou um tirano. O que é um déspota? O déspota é o cara que governa, mas ele governa olhando só para o umbigo dele, para a necessidade dele, da sua família. Um déspota é alguém que não se preocupa com o povo. Ele quer saber se ele tem dinheiro, se a família dele tem riqueza, se tem plano de saúde, se a família dele come bem, veste bem, estuda bem. Ele não está preocupado com a família do vizinho, ele quer saber da dele. Ele só olha para ele. O déspota, vai morrer, pegou uma doença ali, pô, tadinho dele. A igreja tem muito dinheiro, né? Mas ele não é família, ele não é meu amigo. Então, problema dele, ele vai morrer, vai lá para a porta do hospital. Então o déspota não está preocupado com os outros, ele preocupa-se com ele e com aqueles que ele acha que podem trazer algum benefício para ele, sua família, enfim. O déspota é um tirano, é alguém que não se preocupa com o povo, mas está lá falando de amor, né, pregando, ensinando sobre amor, sobre comunhão. Quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Só fala, né? Só gogó, é hipocrisia, e o déspota é esse cidadão aí, ou essa cidadã. Então, para que Davi tivesse um reinado consolidado, ele tinha que ser um líder. Lembra que o líder influencia, ele conquista, ele não impõe, ele não é agressivo, você tem que fazer porque eu estou mandando. Isso aí não é liderança, isso aí é um déspota, é um tirano no poder. Então, para que a liderança de Davi não fosse isso, ele teria que ser um bom líder e teria que ser um pai amoroso, um bom pastor. Não um déspota, um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. Pedro, aqui no seu livro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, vai dizer para nós que o pastor é diferente. O líder, falando no contexto religioso, bíblico, cristão, ele não é o déspota, o tirano, aquele que manda e não quer saber, os outros se viram, meu irmão. Não estou nem aí para você não. Se eu estiver comendo hoje, você pode passar fome. Problema seu. Né? Pedro diz, esse cara aí não serve para ser líder. Esse camarada aí, não, pastor, não, esse aí não. Ele caiu aí de paraquedas, né, por assim dizer, e ele está, mas ele não é. É complicado, porque a gente vê muita coisa aí acontecendo e às vezes a gente tem que ficar calado, né? Não é fácil não, eu falo, mas enfim. Terceiro subtópico, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. O déspota acha que pode, né? O tirano acha que pode. Se não for ele, aquilo lá vai. Se não for eu aqui na igreja, vai acabar, não vai dar certo, porque eu não estou aí, porque eu não estou, porque o meu conselho, porque esse tipo de pensamento aí é complicado. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Por quê? Nós vivemos em comunidade, em sociedade, então eu sempre vou precisar de alguém. Hoje ainda eu comentava com um amigo falando sobre o pastorado, lideranças religiosas que acham que podem fazer tudo, e se não for ele, ninguém mais pode. E ninguém sabe tudo, ninguém é 100%, né? Mas os líderes têm que enxergar isso.
Tendo qualidades de bom guerreiro, de um bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Então, quando Davi chega, as coisas não estão bem, porque Saul deixou um governo maculado, manchado pelo seu comportamento. O exército não está olhando para o rei de uma forma legal, agradável, e Davi chega, todo mundo começa. Então Davi, a partir daquele momento, tinha que mostrar para o povo que ele não era Saul, ele não era um déspota, ele não era um tirano, ele era um líder, ele era um guerreiro, mas ele também era um bom pastor. Então Davi teve que chegar, foi nas cidades, foi nas vilas, nas famílias, falando, olha, a minha proposta é essa, meu planejamento é esse e tal, mostrando que ele era diferente, que ele não tinha aquela visão de vocês têm que me obedecer porque eu sou rei. Então esse não era o pensamento, nem o comportamento de Davi. Aqui no segundo tópico, é o título, a consolidação do reino de Davi. Primeiro subtópico, a edificação de Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém era uma cidade que não fazia parte do reino, e Davi quem a conquistou, né? Davi olhou para ela e falou, ó, aquela ali vai ser a cidade sede, aquela vai ser ali o Distrito Federal do meu reino, né? Por assim dizer. Eu moro aqui em Brasília, Distrito Federal, então a capital do Brasil, onde é Brasília, está sediado aqui no Distrito Federal. Então Davi olhou para Jerusalém e falou, vou tomar. Vai ser a capital do meu reino. E foi lá e tomou mesmo, conquistou. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistado sob sua liderança. Então, Davi foi lá como comandante do exército, promoveu ali um ataque, tomou a cidade e fez dela a capital do seu reino, e até hoje o é, né? Tem muitas guerras hoje ainda, hoje ainda bem, não, mas existe guerra mesmo, né? De matar, mas politicamente falando há muita guerra ainda para o contexto do Oriente Médio, porque, né, não, essa parte aqui da cidade de Jerusalém, a parte velha, é de quem? É do povo de Israel, né, da Palestina, dos muçulmanos, dos árabes e tal, não, mas era o meu... Enfim, hoje ainda continua, e eu acho que certamente só quando Jesus voltar, para que essa guerrazinha, essas picuinhas sumam, né? Porque todo mundo quer mandar em Jerusalém. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob seu poder. Então, não somente ele conquistou Jerusalém, fez a capital ali de Jerusalém como a capital do seu reino, para aquele contexto ali do livro de 1 e 2 Samuel, e ainda ficou por muitos reinos, até que ela foi tomada, enfim. Mas aqui Davi, sob sua liderança, ele conseguiu apacentar as fronteiras do seu reino e conquistar outros reinos, subjugando ali a partir da força mesmo, da espada, e Deus abençoava, porque Deus naquele contexto funcionava desse jeito, era espada mesmo, e ele tinha que usar esse poder bélico, né? Não era como hoje, mas tinha espada, aqueles filmes, né, históricos que mostram aí as guerras que aconteciam da Idade Média para trás. Aqui no segundo subtópico, as reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. Então a arca foi perdida, né, a arca da aliança foi tomada, não está em terras israelitas, e Davi começa ali um movimento para trazer a arca da aliança de volta e colocá-la em Jerusalém agora, porque é a capital do reino, e Jerusalém representava ali a cidade de Deus, é a cidade de Davi, mas é a cidade do Deus de Davi. Dentre outras coisas, Davi valoriza tudo aquilo que estava relacionado às ordens divinas, ele respeita o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Então Davi, diferentemente aqui para este contexto de Saul, ele respeitou as normas.
as leis estabelecidas por Deus, para que cada um tivesse sua função, cada um desempenhasse sua função, e os elementos, né, as figuras que representavam ali Deus. Por exemplo, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Sempre, desde a travessia do Mar Vermelho, a Arca da Aliança sempre ia à frente do povo. Os sacerdotes conduzindo a arca quando iam para a guerra. Enfim, a arca, Deus está à frente. Por quê? Porque a arca está lá. Então a figura da arca representava ali a presença de Deus no meio do povo. E Davi respeitava isso. Essas questões religiosas, essas formas de relação que Deus criou para que o povo assim se relacionasse com ele. Então Davi amava isso, respeitava isso e queria cada dia mais elevar esses padrões para as questões do Deus de Israel em meio ao povo de Israel, para que o povo de Israel percebesse que sem Deus, sem aqueles elementos que representavam Deus na terra, o povo não ia prosperar, o seu reinado não ia prosperar e, por consequência, as famílias, cidades, porque Deus precisava estar à frente, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, mais ou menos, esse texto foi escrito no Novo Testamento, mas Davi já vivia isso lá atrás e deixava para nós o exemplo. Aqui no terceiro subtópico, a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã, o profeta Natã, que também colocou o dedo no nariz de Davi quando precisou, né? Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Então, Abraão é o pai. Abraão é o pai da nação. A partir de Abrão, né, ainda Abrão, Deus faz uma promessa e uma aliança com Abrão. A partir dele, né, a sua descendência seria como a areia do mar, povoariam a terra, olha para o céu, conta as estrelas, a tua descendência. Da mesma forma, o nome de Davi seria um nome que seria lembrado para sempre entre a nação de Israel e o mundo, né? O mundo todo conhece e sabe quem foi Davi. Tem a estrela de Davi, que é aquele triângulo, né, que inclusive para o hebraico é Davide. Tem um D no começo e D no final. Então, D para a língua hebraica é um triângulo, né? Então, a estrela de Davi são triângulo assim, são dois triângulos, né? Representando ali a letra D para o hebraico. A suprema aliança davídica. Então, da mesma forma que Abraão foi lembrado e é lembrado e continuará sendo lembrado, não somente ele, Moisés, os patriarcas, né? Davi também teria o seu nome lembrado para sempre, dentro da nação de Israel, o povo de Deus, o sacerdócio santo, né, a nação. Terceiro tópico, a grandeza política do reinado de Davi. Primeiro subtópico, as realizações militares. Nas Escrituras há registros de diversas ações militares de Davi. Enfim, Davi foi um grande guerreiro, né? A nação de Israel estava cercada de inimigos. Então ele lutou várias guerras com povos diferentes, com nações diferentes, com reinos, com tribos, e ele venceu. Então, as vitórias militares de Davi são referência e estão espalhadas em toda a Bíblia. Tem sempre uma referência ali desse Davi, comandante de um exército vitorioso. Note que a tônica dos versículos sempre vai falar sobre feriu, sujeitou, matou, tomou. Então esses verbos estão sempre ligados à pessoa, à obra e às ações de Davi, que são feriu, sujeitou, matou e tomou. Então Davi sempre estava fazendo isso, desenvolvendo isso como um guerreiro e um comandante do seu exército que era. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos. Filisteus, moabitas, sírios, edomitas e outros. Então, Davi foi conquistando. Quando Davi chega,
Saul tinha guerra com todo mundo, mas não vencia. Tanto é a questão daquele momento ali de Golias, os filisteus, a guerra ali, o povo de Israel ia perder. Então Davi chegou, já matou o gigante, e não foi só ali, foram várias outras guerras com povos que eram inimigos de Israel, e ele venceu e trouxe paz às fronteiras do seu reino e conquistou vários povos, o respeito e dinheiro, riqueza, ouro e tudo mais. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Possessões aqui, terras, né? Então Davi lá conquistava aquele reino e aquela terra ali, falando de uma forma geográfica, estava sob o domínio de Davi. Então tinha que pagar pedágio, né? Vou deixar vocês aí, mas vocês têm que todo mês trazer tanto, todo ano mandar tanto. Então estavam essas possessões de terras, essas nações começaram a ter que pagar tributo para Davi, porque Davi os derrotara em guerra, né? Funcionava assim para nós ainda funciona, né? Hoje, em muitos ambientes aí, né? Infelizmente. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. O que é alguém segundo o coração de Deus? É alguém que reconhece quando erra. É alguém que sabe que acabou o seu período. Né? É pastor? Já não... Né? Vou orar a Deus. Senhor, eu acho que já passou meu tempo. Se não tem alguém, não, me mostra alguém. Ou então chegar no ministério, depende da estrutura ministerial aí da sua igreja. Mas, às vezes a pessoa chega, não estou dizendo que não pode, tá bom? Por favor, não estou dizendo que não pode. Mas eu já vi pastores com 70, 80 anos como pastores, não tem saúde, vive passando dificuldade por conta da saúde, não consegue mais desempenhar algo, mas quer se manter ali e não dá oportunidade para os outros. Então, ser alguém segundo o coração de Deus também é reconhecer o meu tempo. Olha, irmão, eu acho que, pastor, olha, essa liderança desse conjunto aqui, eu agradeço esses anos que o Senhor me deu oportunidade, Deus abençoou, mas eu acho que chegou o momento de o Senhor colocar uma outra pessoa. Então, ser alguém segundo o coração de Deus é começar a olhar para ele mesmo, ver até que ponto ele está errando, pode melhorar aqui e acolá, reconhecer quando erra. Então, assim, é fácil, é só a gente querer, né? Segundo subtópico aqui, as administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lembre-se que para aquele momento histórico o rei era o executivo, o legislativo e o judiciário. Então o rei governava, mas o rei também criava leis e o rei também executava essas leis, né? Era o poder judiciário e o legislativo e o executivo na mesma pessoa. Então essas vitórias, realizações, tanto nesses campos político, administrativo, militar e religioso, fizeram com que Davi, o nome dele, explodiu, né? Todo mundo, quem é esse cara? Todo mundo queria saber, todo mundo respeitava. Por quê? Porque Deus foi dando essa graça a ele se preparou, ele se permitiu amadurecer e ele teve um reinado próspero, pujante, como falamos aqui já, porque ele era alguém que deixava ser trabalhado, ouvia conselhos, né? Tem gente que não gosta de conselho, acha que Deus tem que revelar para ele. Não, eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder do conjunto, eu sou o pregadorzão, eu sou o ensinador, eu sou o mestre, então se Deus quiser falar comigo, ele tem que me dar um sonho, me dar uma visão, trazer... Não, Deus pode dar um sonho para uma outra pessoa e essa outra pessoa vir até mim, até você e falar, irmão, Deus me deu um sonho com o irmão, com a irmã, olha, no sonho isso, e eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar, tenho que ponderar, tenho que moderar, tenho que avaliar e ver, poxa, realmente isso aí é para mim. Mas tem gente que não quer escutar os outros, né? Acha que ele sabe tudo, enfim, mas isso é gente, isso é ser humano, né? O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus, para isso somos chamados.
Então eu posso orar demais, jejuar, pregar muito bem, ensinar maravilhosamente, eu posso ser eficiente em muitas áreas da vida, mas antes de qualquer coisa eu preciso ser como Davi nos deixou o exemplo. Senhor, e aí, eu vou para a guerra? Senhor, está acontecendo isso e isso, e aí, o que é que eu faço? Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, e agora, o que é que eu faço para consertar esse problema que eu causei? Senhor, então assim, Davi era um exímio administrador, guerreiro, político, um camarada maravilhoso, mas ele sempre consultava o Senhor, ele atribuía a Deus as vitórias que ele tinha na vida, seja familiar, como rei, como religioso, né, como um crente, enfim, atribuía ao Senhor, e é para isso que nós somos chamados. Fomos chamados para servir, antes de qualquer coisa, servir ao nosso Deus, e depois servirmos ao povo. Se eu sirvo a Deus de uma forma inteligente, madura, eu vou servir a igreja tranquilamente. Então eu tenho que aprender isso. Paulo diz que 2 tipos de obreiros precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. Então Paulo deixou esse exemplo para nós. Tem 2 tipos de obreiro que ele destaca aqui, que precisa ser honrado. Quem? Aquele que ministra e que se dedica ao estudo, à leitura da palavra, e sabe, recebeu de Deus um talento, ou tem um dom, ou ele desenvolve bem, ensina bem, prega bem, administra bem as questões da palavra, né? Interpreta, sabe, ele percebe, ele enxerga, claro que pelo Espírito de Deus, e essa pessoa tem que ser honrada e valorizada. E os que administram bem, né? Você dá uma coisa para o camarada, para ele, para ela, e ela vai lá e prospera mesmo, bota a mão lá e Deus abençoa. Então essas pessoas que se dedicam à palavra e têm da parte de Deus a condição de ensinar, pregar, instruir a igreja, nem sempre vai ser o pastor. O pastor tem talentos, tem dons, mas o pastor não tem tudo. Por isso que é um corpo, né? Um é braço, outro é pé, outro é dedo, outro é barriga, outro é costa, outro é coração, outro é pulmão, outro é rim, outro é coluna, enfim. Por isso que é um corpo. O pastor é um administrador, mas ele não é tudo, ele não sabe tudo, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, e ele tem que perceber isso, senão ele não vai prosperar. Vai, daqui a pouco, pum, acabou, cai tudo por terra, a igreja sofre, ele sofre, a família sofre. Por quê? Porque nós somos um corpo, né? Mas esses 2 que se afadigam, que leem, que estudam, que buscam o conhecimento bíblico, e aquele que sabe administrar, tem que ser honrado na igreja, tá bom? Terceiro subtópico aqui, o culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, né? Exemplo em Levítico 10, versículos 1 e 2, pelo menos. Então, a administração no momento do culto. Tem pessoas que são excelentes ensinadores, pregadores, mas não sabem dirigir um culto, né? Na igreja, falando de igreja agora, estrutura local, onde nós congregamos. Tem gente que tem talentos maravilhosos, mas não sabe dirigir um culto. Eu já participei, eu sempre, assim, que posso e percebo que a pessoa vai ouvir, eu vou lá. Às vezes a gente vai em igreja, chega lá, a mensagem é para começar às 9 horas da noite, ser passado para o pregador, né? Para a gente que está ali esperando a oportunidade. Aí canta um hino, 2, 3, 10, 20 oportunidade, testemunho e tal. Aí vai passar para o pregador 9h30, 10 horas da noite, ou até mais. Eu já, infelizmente, até mais do que isso. Aí chega lá e vamos ouvir agora a poderosa palavra de Deus. Isso é hipocrisia. Passa para o pregador 10 horas da noite, 9h30 da noite, aí fala que agora o melhor momento do culto, aí dá 20 minutos para a palavra, 10 minutos, aí o pregador tem que se virar para, de alguma forma,
não ser agressivo, porque ele tem que pregar, ele tem uma palavra de Deus para a igreja, mas ele não pode ser cansativo para a igreja, porque os irmãos trabalham, né? Todo mundo tem, principalmente em festas, né? É difícil. Então, eu, pastor de igreja, eu, líder do conjunto, tenho que colocar uma pessoa para dirigir o culto, alguém que tem um mínimo de experiência, percepção, e ter mais ou menos ali um cronograma, para que eu não passe demais. Quando vai passar para o pregador, o povo já foi embora. Quando o pregador vai começar, a metade da igreja já foi embora, então está reclamando. Poxa, o horário, poxa, né? É chato isso, é chato. Então a administração do culto público, Davi fez muitas mudanças e nós precisamos perceber necessidades, sermos críticos, né? Crítico de uma forma inteligente para o melhor, para o bem da igreja. Aqui na conclusão, o reinado de Davi e seu filho, Salomão, ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Então, por tudo isso que Davi passou antes de assumir o reinado e agora como rei, desempenhou uma função de rei maravilhosa, debaixo da graça de Deus, de uma forma inteligente, com mérito também pessoal, porque ele estava, entre aspas, preparado para exercer aquela função, debaixo da graça de Deus, e o seu reinado de Salomão é até hoje conhecido aí como a Era de Ouro para o povo de Israel, a nação de Israel. Mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Então o homem segundo o coração de Deus reconhece que o mérito, que a honra, que a glória, o louvor é para o Senhor. Eu sou homem, eu me preparo, eu tenho que me preparar, eu tenho que ler, estudar, buscar conhecimento, forçar em alguns momentos, eu passar por alguma experiência, ir para a caverna, né, ficar em silêncio, buscar entender o que está acontecendo para eu amadurecer, para o meu caráter ser moldado. Aí, quando dá certo, eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu saúde para isso, o Senhor me fez... Então, Davi atribuiu ao Senhor o êxito, a vitória, a pujança, né? E tudo aquilo que o seu reino conquistou. Não era o rei Davi, era o Deus do rei Davi que continuava dando vitória para a nação de Israel. Deus abençoe você. Chegamos aí ao final desta aula de número 9. Essa lição revista, né? Maravilhosa. Deus abençoe, continue aí nos ajudando. Se inscreve, deixe seu like, comentário, ore por mim, que eu oro por ti, né? Deus abençoe a cada um de vocês, sua família, eu desejo a tua prosperidade. Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.